Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, também com a boa noite de salvação. Aleluia. Mais uma vez nós estamos aqui com a trombeta de Deus no ar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite nós queremos estar falando a respeito da pastora. Tem tantos comentários a respeito de pastores, pastoras, que pode, que não pode. Nós queremos estar falando então a pastora, a mulher que serve a Deus apacentando. Amém? Daqui a pouco nós estaremos lendo o versículo, mas antes nós vamos estar fazendo oração. Aleluia, louvado seja Deus, para todos os nossos ouvintes, os que estão nos ouvindo, e que Deus possa realizar na sua vida. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, elevamos a Ti, meu Deus querido, a nossa oração. Aleluias, estendemos a Ti as nossas mãos, glória a Jesus, como sinal de que nós somos Teus servos, Pai de poder, e clamamos a Ti, aleluias, que a Sua misericórdia venha estar sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que nos ouvem, sobre a vida nas famílias, nos lares, meu Deus. Deus maravilhoso, a Ti seja dada a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração. Que o Seu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai maravilhoso, que o Senhor nesse momento, pelo Teu Espírito Santo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, possa estar entrando nos lares, nas famílias, meu Deus, que venha estar caindo esta noite as enfermidades da vida daqueles que estão enfermos. Meu Pai, que o Senhor possa estar trazendo libertação, aleluias, alegria àqueles que precisam de uma libertação. Meu Deus, o Senhor possa estar trazendo vida àqueles, meu Deus da glória, que estão se sentindo, aleluias, mortos, sem vida, estão se sentindo, meu Deus querido, abandonados, rejeitados. Que o Teu Espírito Santo possa fazer habitação, possa fazer morada. Deus querido, Deus tremendo, Pai santo, Deus de poder e de misericórdia. Aleluia, visita-se, meu Deus, dentro de casa de recuperações, em lares, nos lares, nas famílias, nos filhos, aleluia, nos casais. Deus tremendo, Tu és poderoso e santo, e não há outro Deus além de Ti. Visita, Senhor, meu Deus, dentro de asilos, aleluia, onde estão pessoas, meu Deus, que são abandonadas, esquecidas, que são, meu Deus, postas ali, meu Deus querido, e depois desaparece. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa estar adentrando nesses lugares, dentro de hospitais, dentro de presídios, Senhor, meu Deus, nas ruas, onde estão, meu Deus querido, muitos aí necessitando da Tua ajuda preciosa e poderosa. Senhor, meu Deus, nós oramos e estamos certos da vitória. Contudo, Senhor, meu Deus, aleluias, entra nesse momento, dentro das vidas, dentro dos lares, Senhor, meu Deus, daqueles que nos ouvem, que estão assistindo a programação, Senhor, meu Deus, que estão participando, aleluias, dando um like, aleluias, meu Deus querido, nós contamos com a presença de todos, com a Tua preciosa presença, é o que nós oramos, Te pedimos, somos gratos a Ti, no nome da pessoa bendita do Teu Filho Jesus, amém, e graças a Deus. Jesus, aleluia. Esta noite, como já foi falado, eu quero estar trazendo uma mensagem, aleluias, que eu acredito que vai atingir muitos pastores, porque muitos são contra pastoras, e por incrível que pareça, tem irmãs que não conseguem ficar a favor de uma pastora, não consegue apoiar o pastorado na vida de uma mulher. Glória a Jesus. Então eu quero estar lendo um versículo, glórias a Deus, que diz respeito a esse fato. Nós não vamos estar lendo no versículo esse nome, pastora. No entanto, as expressões, cada um vai interpretar como quiser.
Em aos Efésios capítulo 4 e versículo de número 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, nós vemos aqui um versículo indicando Jesus fazendo um chamado para que alguém seja pastor ou para apacentar. Tá aqui outros dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. No entanto, há uma confusão que não se consegue chegar a uma conclusão. Pode ou não pode? É bíblico ou não bíblico o fato de uma irmã atingir uma posição e ser ungida a pastora? E muitos vão contra, e muitos encontram argumento profundo dentro das Escrituras indicando que não pode. Quando também nós podemos encontrar argumento dentro da mesma Bíblia que pode. E aí vira aquele negócio, não é? Alguém dizer não pode. Antes de nós entrarmos nesta palavra, eu fico pensando comigo e com meus botões. Se não pode, se nós procurarmos dentro da história do evangelismo, vamos dizer ali de Jesus Cristo para cá, grandes mulheres que fundou o ministério e se desenvolveram grandemente, ganharam muitas almas para Jesus. E como é que vai fazer? O que é que se faz com essas mulheres que fundou ministérios e ganharam almas para Jesus? Mulheres que expuseram as suas vidas por Cristo para arrancar uma alma de uma situação e levar a alma para Cristo. Regiões que não têm pastores, porque os pastores dos dias de hoje querem ser pastor à custa de dinheiro, à custa de salário altíssimo. Aí, algumas regiões que não chegou um pastor, às vezes não chegou um missionário, alguém lá às vezes é mulher e ouviu falar da palavra de Deus e creu no Senhor, e agora ela consegue fazer ajuntamento de pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, moças, rapazes, velhos, ali, e começa então a apacentar. Bom, se ela está pregando o evangelho, está falando da palavra de Deus, está agrupando pessoas em um estabelecimento, e está falando a palavra de Cristo, e nota-se que através da imposição da mão delas, alguém recebe o Espírito Santo. Mulheres vão lá então e fazem o batismo, batizam alguém, batizam as pessoas. E muitos vão contra, mas não existe pastora, não tem pastora na Bíblia. E aí eu fico admirado. Essas que são chamadas de pastoras, eu estou falando de pastoras. Existem pastoras e pastoras, né? Tem aquelas pastoras que são pastoras mesmo, que apacentam, ganham alma, têm autoridade da palavra de Deus, aleluias, e eu não vi Jesus impedir. Eu não vi o Espírito Santo vir falar porque eu não quero que isso seja feito. Quando, dentro dos evangelhos, Jesus disse: ide anunciai o meu evangelho a toda criatura. Alguém, se quiser, pode me fazer a pergunta depois? Pode fazer a pergunta, pode mandar uma pergunta.
relacionado a isto. A quem que Jesus estava falando quando ele disse: ide anunciai o meu evangelho a toda criatura? A quem? A maioria, vamos pôr aí 99%, vai dizer que Jesus estava dizendo para homens, para os discípulos, e não para as mulheres. Bom, então eu fico impressionado com uma coisa. Quando Jesus ressuscitou, saiu do sepulcro, quem é que estava lá na porta do sepulcro, logo de manhã, que foi lá ver e queriam saber do corpo? Elas foram lá, 2 mulheres foram lá. Não vi um homem. Aqui na Bíblia não mostra um homem que no momento em que Jesus ressuscitou, logo de manhãzinha, o anjo estava lá e chegou 2 Marias, nos diz a palavra de Deus, e foi lá e perguntou: onde está? Onde puseram o corpo? Entregue-nos. Elas foram de manhã. E o anjo disse para elas: não está mais no meio dos mortos o vivente. Foi para elas. Então, quando Jesus foi pego no horto e os discípulos se dispersaram, se afastaram, correram, fugiram, porque ficaram atemorizados, ficaram com medo. Bom, deu os 3 dias, Jesus ressuscitou e não vi um homem sequer sair e lá ver onde é que estava Jesus. Fugiram atemorizados. E Maria chegou e perguntou para alguém que estava ali, julgando que era alguém que estava cuidando do horto ali. E quando ela faz a pergunta, e ele vai dizer Maria, porque é Jesus que está ali, e ela não reconhece ainda que é Jesus que está falando com ela. E quando ela reconhece, ela abaixa-se para tocar nos pés dele, e ele vai dizer: mulher, não faça isto, porque eu ainda não fui glorificado. E ela diz: ide aos meus discípulos e diga para eles que eu vou ter com eles. É a primeira pessoa que vai obedecer o ide de Jesus. Aqui não está dizendo que Jesus ungiu elas como pastoras, realmente não está escrito. Mas o primeiro ide, quem obedeceu, quem escutou, foi elas, não foi homem. Então poderão dizer assim: mas pastor, você é feminista? Eu não sou feminista e também não sou machista. Se chegasse uma mulher dizendo que não poderia ter pastores, eu iria ter que mostrar na Bíblia que tem. Eu iria ter que mostrar. Agora, apareceu pastoras. As pastoras apareceu. E de uma forma contundente. Elas são fortes. São mulheres que são inteligentíssimas. Conhecem a palavra de Deus. Desfrutam da palavra de Deus. Pregam a palavra de Deus. Tem delas que diz que são profetisas, que são profetas. Além de pastoras, profetizam. Então o versículo, eu quero deixar claro para você, que quando aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, Jesus, está sendo dito que Jesus chamou e deu dons, distribuiu os dons. E ele diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A Bíblia aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui não está dizendo que Jesus deu uns ou umas. Está no sentido universal. Ele chamou uns
não está dizendo que é ele ou ela. Está dizendo uns. Deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros, aleluia, para pastores e doutores. Então, se uma mulher estudar a palavra de Deus, ela pode ser uma doutora, pela maneira como está escrito o versículo aqui, não está denotando sexo masculino ou feminino, está dizendo que deu uns. Esse uns, tanto cabe ser umas, ou uns no masculino ou no feminino, mas não está de maneira afirmativa que é homem que ele está chamando. Interprete-se como alguém quiser interpretar. Nós podemos ver aos Romanos, aleluias, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor, no capítulo 16 de aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer recomendações, saudações e votos. E ele vai incluir aqui um número de pessoas que são homens e mulheres. Ele não está citando aqui, então eu vou citar somente homem, não vou citar as mulheres. Mas ele cita homens e mulheres. Por exemplo, o versículo 5 do capítulo 16 de aos Romanos diz aqui: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 6, saudai Maria, que trabalhou muito por nós. O que quer dizer isso? Que Maria trabalhou muito por nós. Para quem não sabe, existem 7 Marias na Bíblia. E quando citam Maria, principalmente o catolicismo, quando eles citam Maria, eles só citam uma. Ou quando muito, Magdalena, ou Maria Madalena, como alguém quiser entender. No entanto, saudai a Maria que trabalhou muito por nós. O que quer dizer isso, muito por nós? Trabalhou muito por nós. É um sexo feminino que está aqui. Então trabalhou muito. O que será que ela fez? Será? Eu não posso acreditar, eu não quero acreditar nisso, que as mulheres que andavam com Cristo, que passou a andar com os discípulos e apóstolos, eu não quero acreditar que elas serviam somente para fazer comida, lavar roupa, fazer sandália para eles, essas coisas. Eu não quero acreditar nisso. Ela diz que elas trabalhou muito por nós. Para começar e para nós terminarmos, Maria, a que foi mãe de Jesus, é que ganhou Lucas para Jesus, o amado médico, como a Bíblia chama. Foi ela que ganhou, não foi o homem que ganhou. A Bíblia não está dizendo que ela era uma pastora. Mas eu quero que vocês entendam alguma coisa. O que é que Paulo está dizendo aqui no versículo 5? Saudai também a igreja que está em sua casa. Ela tinha uma igreja na casa dela. E ela ganhou Lucas para Jesus. Foi um dos grandes companheiros do apóstolo Paulo. Mas o versículo que você poderá me acompanhar aí, no capítulo 16, versículo 13, aleluia, nos diz aqui, Paulo falando da mãe dele. Está escrito aqui: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Quer dizer então que Rufo era irmão de Paulo. E ele está mencionando a mãe dele. Quando Saulo começou, que aceitou Cristo como Salvador, ele vai se tornar Paulo depois, vai se chamar Paulo, todo mundo sabe. A família dele não estava juntamente com ele, mas ele saiu ganhando a família também. Agora a mãe dele está envolvida, e não menciona o nome do pai dele, menciona o nome da mãe. E ela tinha uma igreja na casa dela, é o que nos diz aqui, a palavra de Deus. Se eu estiver errado, alguém aí, por favor, pode me mandar também um versículo me indicando que eu estou errado. Eu vou aceitar, pode ter certeza disso. Agora o versículo 12, quem são esses dois? Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais são duas mulheres.
Trifena e Trifosa. Elas andavam juntas. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Como que alguém nos dias de hoje ousa a dizer, Deus não quer pastora? Não está escrito na Bíblia que Deus não quer pastora. Pastora não pode. Vai fazer o que com essas mulheres que pregaram a palavra de Deus, abriram o ministério, ganharam almas, aleluia, muitos morreram, dormiram no Senhor, à custa de mulheres que ganhou, pessoas que já morreram, que já dormiram no Senhor. Eu fico admirado como é que pessoas assim conseguem agir dessa maneira. Vamos andar por causa do tempo. Vamos aqui em 2 Crônica, aleluia, capítulo 34, versículo 22 e 23, que nos diz aqui a palavra do Senhor. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, aleluia, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. O versículo 23, e ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Dizem que mulher não tem autoridade. Eu vejo Hulda, a profetisa, ela não somente julgou, não somente era profetisa, mas ela também julgou Israel. Ela não tinha autoridade. Se ela julgou, então ela era uma juíza. Uma juíza não tem autoridade, mulher não tem autoridade, ainda mais sendo em Israel. Eu fico admirado com pensamento machista. Homens que têm pensamento machista, porque a mulher não pode adentrar um púlpito para pregar a palavra de Deus. Se utilizam de um versículo que o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem estar caladas na igreja, porque não é permitido que a mulher fale. Que confusão que é esta? Como que uma mulher vai entrar na igreja e não vai falar? O versículo está dizendo, está se referindo que a mulher interrogue seu marido em casa, não durante o culto, porque era o que estava acontecendo nos dias de Paulo. Então ele vai proibir que a mulher fale na igreja, é no sentido de usar autoridade sobre o seu próprio marido dentro da igreja, porque nesses dias os homens se casavam com mulheres de outras nações e elas adoravam outros deuses, e quando era pregada a palavra de Deus dentro da igreja, elas iam contra, se levantavam, e o apóstolo Paulo estendeu a mão e disse: eu não permito que a mulher fale na igreja, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que ela interrogue seus maridos em casa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não está falando que ali tinha uma mulher que estava pregando a palavra de Deus. O Apocalipse, a mulher, glória a Jesus, Jesus vai corrigir o pastor, vai dizer: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. O que essa daí era? Esposa do pastor. E então ela tinha autoridade dentro da igreja. E Jesus não estava contra a autoridade dela, mas é que ela estava ensinando coisas que não devia dentro da igreja. Aí eu concordo. Bom, vamos para a parte pesada. Pastoras. Pode ou não pode, pastoras? Eu quero dizer uma coisa para você. Aleluias. Pode, pastora. Eu acredito que pode. Tanto é que a minha esposa é pastora. Glória a Jesus. Agora veja só uma coisa. Não pode essas pastoras popozudas que está aparecendo. Pastoras com 5 centímetros quase de unha. Os lábios pintados de vermelho e de outra cor. Sobrancelha com aquela pintura na sobrancelha. Cílios acrescentados. Pastoras com aquelas argolas, pastoras na orelha, pastoras com aquele cabelinho à la homem, pastora com roupa apertada no corpo, pastora com roupa justa, com decote, pastoras dançando samba dentro da igreja. Isso eu te digo para você que Jesus não chamou. Jesus não chamou.
Isso eu digo para você que não chamou, aleluia. Elas vão prestar conta com Deus. Agora eu quero ver aqui fazendo um favor a pastora Elaine e a irmã Sandra, a obreira Sandra. Veja bem as características de mulheres que servem a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Característica de mulheres que servem a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Se as irmãs quiserem falarem alguma coisa, pode falar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus de glória. Veja bem as características de uma pastora. Olhe bem para a pastora. Fica de frente, pastora Elaine. Aleluia. Fica mais de frente. Deixa te ver. Olhe bem. Tem alguma vaidade nessas irmãs? A obreira está caminhando e ela poderá ser uma pastora, porque ela tem característica de mulher de Deus. A minha esposa aqui, a pastora Elaine, que é pastora, olhe bem para as características dela. Está vestida com roupa apertada, está com degote, está mostrando a parte de cima da mulher para quem quer ver, aleluia. Como que se indica que uma pastora que está aparecendo, do jeito que essas pastoras estão aparecendo na igreja, estão dando falso testemunho, dizendo que Jesus chamou, se passando por profeta, por pregadora do evangelho, quando a palavra de Deus nos diz no livro de Salmo, que o ímpio, e essas aí são ímpias, elas não têm, nem eles têm autoridade, nem sequer de carregar a palavra de Deus na boca. Agora olhe bem para a pastora, olhe bem para a obreira, aleluia. Se elas têm característica mundana, essas mulheres, essas pastoras que apareceram nos dias de hoje, não é Ulda, não é Trifena e Trifosa, não é a mãe de Paulo, não é, pode ter certeza disso, santo é o nome do Senhor, mas são mulheres com características de servas de Deus, amém, da maneira como Deus chamou para que assim fosse uma mulher. Glória a Jesus. Quer dizer alguma coisa, obreira Sandra? Eu quero dizer que quando Deus chama, Deus molda, né? Deus ele nos ensina, ele nos capacita a ser como ele quer que a gente seja. Amém? A pastora Elaine? Amém, glória a Deus. Verdadeiramente, né? O Senhor conta com as mulheres, né? E muitas mulheres têm, às vezes, muito mais ousadia do que muitos homens. E por que hoje o número de pastoras tem crescido muito? Porque os homens têm se acovardado. E se não for as mulheres estarem ali à frente, estarem ali verdadeiramente querendo buscar, fazer a obra do Senhor, o que será do Evangelho de Cristo? Então, eu acho que quando ali o pastor colocou essa mensagem, principalmente ali em Efésios, a gente vê que realmente uns, né? Então ele não designou que seria só homem ou só mulheres. Eu creio que todos podem, se quiser. Eu ando muito na minha cidade, aqui em Uberaba, Minas Gerais, de um lado para outro, pregando, orando, falando da palavra, orando pelas pessoas, pelos enfermos, muitos pela honra e a glória do Senhor Jesus, pelo nome de Jesus, têm sido curados, têm sido libertos, e eu glorifico a Deus, porque essa é a obra do Senhor. E eu creio, se foi derramado sobre mim essa unção, se não fosse para ser, Deus não teria permitido. Porque que Deus me escolheu, me tirou do lamaçal do pecado, me transformou, me libertou e me colocou à frente de um ministério junto com o meu esposo, para nós estarmos o quê? Fazendo a obra do Senhor. E isso que interessa. Independente se seja uma mulher, seja um homem, mas em nome de Jesus, eu louvo a Deus e eu quero honrar este nome de pastora, no sentido não de ser, né, por causa de um nome, mas sim por causa do nome de ser Jesus ser glorificado. Amém? Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela presença das irmãs. Viu? Jesus abençoa. Glórias a Deus. Aleluia. Nós também, glória a Jesus, eu quero citar um trechinho da palavra, sem versículo indicando, mas muitos conhecem. O apóstolo Paulo não era aceito por apóstolo. E ele tinha ganho um monte de pessoas para Jesus. Aí ele vai dizer: se eu não sou apóstolo, ao menos eis aí o selo do meu apostolado. Se pastoras que eu estou me referindo, que dizem não constar na Bíblia, aleluia,
pregam corretamente, vivem corretamente e dizem que não são, então eis o selo do apostolado delas. Tantas pessoas ali, tantas mulheres. Tem uma pastora, eu não vou me lembrar o nome dela, e nem vou me lembrar, mas eu posso citar depois numa outra programação, que ela fez um propósito para com Deus, que se Deus libertasse o marido dela da feitiçaria, do mundo que ele vivia, do engano que ele vivia, ela iria fazer culto até o final da vida dela na casa dela. Quando deu média aí de 3 a 6 meses, ela estava com média de 300 pessoas na casa dela, recebendo, teve que arrumar lugar para pôr pessoas na casa dela. O marido vai se converter, vai vir para Cristo, e eles têm um grande ministério, iniciado por ela, por causa de um propósito que ela fez. Tem quem vai dizer que ela não é pastora, Jesus vai dizer que ela não é pastora. Jesus aceitou aquilo que ela se propôs a fazer, e ela fez com maestria. Enquanto, como disse a pastora Elaine aqui, muitos estão se acovardando e não querem que as mulheres sejam o que elas querem ser diante de Cristo. Amém? Assim eu agradeço que a palavra de Deus, agradeço a Deus por essa mensagem, e que a palavra de Deus possa tocar o seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus, e que a palavra de Deus, através da trombeta de Deus no ar, aleluias, da TV Deus Eterno, glória a Jesus, possa alcançar os 4 cantos de Uberaba, possa alcançar os 4 cantos ali do nosso Brasil, possa ir mais longe ainda, que Deus possa fazer, aleluias, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela tua muita misericórdia, ó Deus de maravilha, tu és maravilhoso e santo, e não há outro Deus além de ti. Coisa, meu Pai querido, que eu não entendo, eu fico quieto. Coisa que eu não aprendi, porque eu não aprendi, eu fico quieto, eu me calo. Coisa que eu estiver enganado, então eu me calo, eu vou aprender e vou me calar. Como disse o Jó, Senhor, antes falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas agora o Senhor fala e eu me calo. Senhor, meu Deus e Pai, que o Senhor possa, meu Deus, estar levantando mulheres, homens e mulheres, Senhor, meu Deus, para a tua grande e preciosa obra, meu Deus querido, que eles venham estar ganhando, que elas venham estar ganhando, aleluia, servos e servas para o teu reino, que elas venham estar ganhando almas para o teu reino, vidas para o teu reino. Senhor, meu Deus, visita dentro dos lares, as famílias, meu Deus, aqueles que nos assistem, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor, meu Deus, os pastores, visita, meu Deus, as pastoras, obreiros, obreiras, homens e mulheres de Deus, mas que sejam os teus servos, Senhor, verdadeiramente que sejam teus servos, não, meu Pai da glória, essa confusão que se encontra, mulheres que dizem ser o que não são, da maneira como elas estão se apresentando, Senhor, gerando sedução na igreja, aleluias, meu Pai da glória, eu oro e sou grato a Ti, por aquelas que o Senhor levantou verdadeiramente, que pregam a tua palavra com sinceridade na tua presença. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Assim nós, aleluias, encerramos a programação com a trombeta de Deus no ar, e que a palavra de Deus possa ter tocado teu coração. E deixamos a nossa saudação, a paz do Senhor Jesus a todos, e uma boa noite em Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.